Olá, então agora estamos para a segunda parte dentro dos gêneros textuais, que eu já havia comentado com vocês sobre um gênero da narrativa e agora vou mostrar para vocês o gênero descritivo. O gênero descritivo, então, se ocupa em relatar e expor determinadas pessoas, objetos, lugares. Ele é muito rico em adjetivos, ok? As quais descrevem ou apresentam imagem a partir das percepções sensoriais. Percepções sensoriais, tato, olfato, paladar, entre outros. Eu tenho aqui alguns exemplos. Aqui, diário. Hoje em dia não se comenta muito, não se fala muito. Na minha época se usava muito diário. Onde a gente o quê? O que a gente fazia dentro do diário? A gente relatava. Relatava algum fato, alguma história, algum acontecimento, alguma festa, alguma pessoa, tá? Normalmente a gente guardava lá 7 chaves para ninguém ler, que eram os nossos segredos, tá bom? Hoje em dia eu vejo muito diário, alguns professores de língua inglesa, eles pedem diário. Claro, com palavras muito simples, né? Já para aprender a segunda língua, tá? Então são relatos, ok? Relatos pessoais. Relatos de viagem histórico. Eu vejo muito isso quando os alunos vão fazer uma saída de campo, vamos supor, com o professor de história, com o professor de geografia, e aí ele pede um relato. Então, para relatar realmente o que viu, o que gostou, o que não gostou, como eram as coisas, como era o museu, como foi a viagem, e aí relatar num todo também. São relatos. Biografia e autobiografia. A biografia é eu escrever sobre alguém. Eu ir lá e, vamos supor aqui, eu quero falar sobre Machado de Assis, então eu vou procurar as obras dele, onde nasceu, onde morreu, onde viveu, quantos filhos, eu vou procurar tudo da vida dele. E a autobiografia é você fazer uma autobiografia sua, né? Falar sobre si. Notícia. A notícia, ela entra aqui no descritivo, mas nós temos que tomar cuidado com a notícia e a reportagem. São duas coisas completamente diferentes. Podem andar juntas, sim, porém, elas são dois tipos de gêneros textuais distintos. Então, olha só, dentro do descritivo eu tenho a notícia. O que é a notícia? Descrever uma notícia, descrever um fato, algo que aconteceu. No chafariz da cidade, um homem destrói o monumento, o morador tal aciona a polícia e por volta de tantas horas a polícia retira o meliante, leva para tal lugar e lá ele fala que pronto, é a notícia, certo? Então a reportagem a gente vai falar daqui a pouquinho, para que vocês não confundam uma coisa com a outra. Então a notícia entra dentro do descritivo, tá? Currículo. No momento vocês ainda não estão fazendo o currículo, mas vocês farão vários currículos, certo? O que o currículo é? Currículo é botar a sua vida dentro do papel. Eu tenho até aqui, eu sei que tá muito pequenininho para vocês notarem, mas esse daqui é um currículo, tá? O currículo onde você coloca a foto, diz o seu nome, idade, endereço, quantos cursos vocês já fizeram, em qual escola, em qual ano, quantas palestras vocês já participaram, toda a sua vida profissional, né? Você coloca ali no currículo para deixar aí para algumas empresas. Então, também está no descritivo. Lista de compra. Pois bem, a lista de compra. Lista de compra é aquela que você faz em casa ou que a mãe pede para você pegar o papel e para fazer a lista. É isso mesmo. Ele entra no descritivo, tá bom? Fácil, né? A gente faz sempre, ou pelo menos uma vez por semana. Cardápio. Sabe lá na cantina da escola, onde você vai lá e aí tem o cardápio, ou então num restaurante, onde tá lá escrito, né, fatia de pizza, tipo R$4,90. E aí tem a de frango, que é R$5,50, né? Então ali é o cardápio, também entra no descritivo. Fácil essa, né? Só mesmo saber classificar. Textos expositivos. Expositivos, a própria palavra já ajuda, né? Expositivo.
possuem a função de expor determinada ideia por meio de recursos como definição, conceito, informação, descrição e comparação. Vamos lá, seminários. Quem ainda nunca fez aí um seminário na escola? Minha professora de biologia fazia muito seminários, né? Expor, colocar o conceito de determinada coisa, colocar as informações sobre o solo, vamos supor, em geografia, fazer um seminário sobre isso, tá? Palestra onde uma pessoa vai lá na frente e ele vai fazer uma palestra, ele vai expor ideias, vai expor argumentos, tudo relacionado a determinado assunto. Conferências também, entrevistas, as entrevistas também entram aqui no expositivo, e eu tenho os trabalhos acadêmicos. É isso mesmo, os trabalhos acadêmicos. Então, quando você vai expor uma maquete, lembra que eu falei para vocês lá do texto? Que o que é texto? Texto é um todo. Texto não precisa ser um conjunto de palavras, certo? Então, tudo isso entra dentro do expositivo. Eu tenho texto prescritivo, isso mesmo, texto prescritivo. Exigem que o leitor proceda de uma determinada forma, isso mesmo. Eu vou proceder de determinada forma conforme as minhas leis. Conforme as leis do governo, as leis do município, as leis do estado, as cláusulas contratuais, que vamos supor que eu comece a trabalhar numa empresa e lá eles dizem que eu não posso mascar chiclete. São leis dentro daquela empresa e as leis que eles regem aquele momento, tá? Edital de concurso público, tá? São também um conjunto de leis onde eu devo, se eu quero participar daquele determinado concurso, eu tenho que seguir determinadas regras, determinados passos. E regulamentos. Vocês que estão aí na escola, têm os regulamentos, né? Dentro da escola, onde o diretor coloca, às vezes tem até alguns professores que botam também alguns regulamentos, tá? Não mascar chiclete, não entrar sem uniforme na escola, são regulamentos, tá bom? Então, tenho aqui algumas fotinhos também para ajudá-los. Vamos pro próximo? Texto injuntivo. Texto injuntivo, lembra que eu comentei com vocês ali o injuntivo um pouquinho antes? Agora vem ele de novo. Texto injuntivo, também chamado de texto instrucional, é aquele que indica uma ordem, de modo que o locutor objetiva orientar e persuadir o interlocutor. Por isso, apresentam, a maioria dos casos, verbos no imperativo. Gente, verbos no imperativo são aqueles verbos que eles fazem um pedido, fazem uma ordem. Então, faça aquilo, tá? Coloque determinada coisa. Então, é usado esses tipos de verbos. Gente, isso é muito fácil, o texto injuntivo, porque onde ele está presente esses textos injuntivos, eu vou explicar para vocês. Dentro das propagandas. A propaganda, o que ela faz? Ela usa verbos no imperativo. Ela é um texto injuntivo, por quê? Porque ela de certa forma diz, compre, né? Faça um empréstimo, compre determinada coisa, compre um sundae que você ganhará 2. É um texto injuntivo. Receitas culinárias. A receita culinária, como eu havia falado para vocês anteriormente, normalmente ela tem 2 tipos de texto. Ela tem o descritivo, onde ela descreve os meus ingredientes. Lembra que eu comentei com vocês que eu iria explicar? E ela tem o injuntivo. O que é o injuntivo? O modo de fazer. Bata. Olha o verbo no imperativo. Bata 4 claras em neve e vá adicionando, olha só, vá adicionando o açúcar aos poucos. Então, também está usando o verbo no imperativo. Manual de instrução. Você compra lá um carrinho, né? Onde ele diz para você conectar a peça A com a peça B. Então, isso é um manual, tá? Faça o injuntivo, né?
A palavra injuntivo, o texto injuntivo, ele também pode aparecer como texto instrucional, tá? Às vezes, alguns lugares trazem uma palavrinha, às vezes outra, tá bom? Gente, o último, mas não é o menos importante, fiquem tranquilos, que é o texto dissertativo. Texto dissertativo são aqueles encarregados de expor um tema ou um assunto por meio de argumentações. São marcados pela defesa de um ponto de vista, ao mesmo tempo que tentam persuadir o leitor. Isso mesmo, um ponto de vista para persuadir, né? Para colocar as ideias de vocês, para que ele entenda quais são as suas ideias e também tentar convencê-lo, né, da sua ideia. O texto dissertativo, eu tenho, como a estrutura dele, eu tenho a apresentação, que a gente também pode dizer que é uma tese. Ixi, professora, o que é tese? Calma, já vou explicar. A antítese, que é o meu desenvolvimento, e eu tenho a nova tese, que é a minha conclusão. Então, muito usado em concurso público, esse tipo de texto que é o dissertativo, eles sempre trazem a apresentação, desenvolvimento e a conclusão. E agora, né? Saber fazer cada um. Nós não vamos entrar tanto em detalhes, eu só quero mostrar para vocês o que são textos dissertativos. Eu não vou ensiná-los neste momento a fazer um texto dissertativo, tá? Então nós teremos tempo e mais para frente nós falaremos sobre isso. Exemplos então de textos dissertativos. Resumos escolares. Isso mesmo. O professor lá dá sobre átomos, nossa, inventei agora, sobre átomos e vai pedir, você leu determinada coisa, vai pedir um resumo escolar, é isso mesmo. Jornais, o jornal em si, né? Verbetes de dicionário, para vocês não saibam o que é verbete de dicionário, é a palavra em si, né? A palavra em si ali, a palavrinha, aquela que está mais em negrito, ali é o verbete. Artigos de opinião, faremos também um artigo de opinião mais para frente. Abaixo-assinados, manifestos e sermões. Sermões normalmente os bíblicos, né? Tem um que é o Sermão da Montanha, muito conhecido também, mais para frente eu passarei para vocês, tá? Então, aqui são alguns exemplos para vocês, para que vocês possam entender. Aqui, então, eu trouxe algumas figuras comentando sobre isso. Os manifestos, normalmente, eles não são individuais, são em grupos. Então, tem aqui um muito famoso, que é o Manifesto do Partido Comunista. Ele é muito conhecido, né, no meio político aqui, ok? Texto dissertativo argumentativo. Lembra que eu comentei com vocês que o meu dissertativo eu tenho o expositivo e o argumentativo, tá? Texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é um tipo de texto que consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos e explicações. Esse tipo de textos tem como objetivo central a formação da opinião do leitor. Olha só, ele vai tentar persuadir o leitor, né? Dar a opinião. Ele é caracterizado por tentar convencer ou persuadir o interlocutor da mensagem, sendo nesse sentido argumentativo, ele vai argumentar. Então ele não pode dizer assim, não, você deve fazer isso. Não, ele tem que argumentar para tentar convencê-lo. No Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem, esse é o tipo de texto solicitado aos alunos cujo tema ronda questões de ordem social, científica, política, cultural ou política. É isso mesmo. Então, normalmente o ensino médio, os professores batem muito nessa tecla do dissertativo argumentativo, muito também para ensinar o aluno a argumentar, tá? Embora ele saiba argumentar, ele não sabe que ele sabe, mas ele sabe. É bem isso mesmo, tá? Mas ele deve, então, saber argumentar para poder fazer uma boa redação para o ensino médio.
Eu trouxe agora aqui um exemplo para vocês, que eu fiz, tá? Então, gente, é isso, certo? Claro que eu deveria aprofundar muito mais, então, sobre o dissertativo argumentativo, tá? Mas ficará, então, para uma próxima aula. Aí agora a gente fica por aqui mesmo, tá certo?